Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo Jesus ignorado. E quero subordinar esse tema no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, vou ler versículo 1 apenas. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. 11 de fevereiro de 2025. Grande Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração, quero te agradecer por esse momento e apresento cada pessoa que me ouve, a família de todos, a minha vida, essa missão, e eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu quero deixar uma palavra breve aqui para todos vocês, já que muita gente fala para mim que às vezes não escuta tudo, como eu já disse aqui, e outras vezes porque acha a mensagem longa. Então, eu quero ser breve aqui. Hoje eu quero falar sobre a questão de ouvir. Ouvir alguém é, na minha concepção, uma atitude de consideração pela pessoa. E a gente sabe que existem diversas razões pelas quais as pessoas podem não gostar de ouvir. A gente pode, pensar em que a pessoa está com falta de interesse, a pessoa tem dificuldade em ouvir a verdade, ou tem sensibilidade mesmo auditiva, né? Quando a gente pensa assim, falta de interesse, é porque muita gente só querem saber e ouvir o que satisfaz aquela pessoa. Se ela se satisfaz, eu quero ouvir. Mas muitas vezes não quer ouvir a verdade. E falando em verdade, a gente sabe que a palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus Cristo disse que ele é o pão da vida, né? E aqui nós encontramos Jesus nessa leitura base que eu li, exatamente, sendo ele, cercado por uma grande multidão que não estava ali para pedir pão, nem para ser curado, nem para Jesus curar um parente. Não, estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Hoje, gente, é tão difícil, né? É tão difícil as pessoas dedicarem um pouquinho do seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Se fosse outras coisas, às vezes a pessoa passa horas a fio, não estou julgando, não estou condenando quem faça isso, mas ouvindo músicas, né? Músicas até profanas, e para ouvir a palavra de Deus, 10, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, daí dá o que chamamos, que Paulo fala lá a Timóteo, né? Comichão nos ouvidos. Comichão nos ouvidos é aquela sensação intensa que fica sendo a pessoa estimulada a coçar, né? O ouvido, a orelha, sei lá, já viu alguém, quando você está falando, a pessoa levanta a cabeça assim, põe a mão no nariz, aliás, na orelha, coçando para lá e para cá, significa que está dando comichão nos ouvidos, de uma forma figurada, né, claro, e a pessoa não está nem aí para ouvir, né, o que a outra pessoa tem a dizer. E quando Jesus fala, a gente deve realmente prestar bem atenção e não devemos perder uma só palavra do que Jesus diz, porque tudo que ele diz é coisa boa, são bênçãos. Eu mencionei agora a questão do comichão nos ouvidos, né? A pessoa não tem interesse de ouvir a palavra de Deus. Aí Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 1, eu vou ler até o 4, veja o que ele diz para Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas,
exortes com toda a longanimidade e doutrina. Paulo está falando para Timóteo que ele deve usar a palavra de Deus para ser falada por ele, pregada ali. E o que é que a gente entende? Se ele vai pregar alguém, tem que ter alguém para ouvir. Aí veja o que é que Paulo diz, versículo 3. Porque virá tempo, e eu acho que o tempo é esse agora que a gente está vivendo, 2025, ou até já um tempo atrás também, já tem um tempinho isso. Veja o que Paulo diz. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou seja, a palavra de Deus não vai fazer mais diferença para essas pessoas que um dia temeram a Deus pela sua palavra, respeitaram a palavra de Deus, a doutrina. Mas vai chegar um momento, e isso é por conta da iniquidade, né? Do amor também, no sentido da fé se esfriando. O tempo é esse agora, infelizmente, é a nossa geração. Aí ele diz, vai chegar esse tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, aquilo que eu falei, já expliquei o que significa comichão nos ouvidos, né? Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, aquilo que eu falei, tem pessoas que querem ouvir alguém falar só aquilo que lhe interessa. Quando é uma coisa assim, verdadeira, uma coisa para até exortar, despreza. Não, tá muito... Eita, esse irmão, essa irmã prega muito. É muito cansativo, né? Tá certo que tem pessoas que não usam a palavra de Deus, né? Dizem que está pregando, mas fala outras coisas. Mas se for a palavra de Deus, eu devo dedicar todo o meu tempo para ouvir Deus falar através de sua palavra. Aí ele diz, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, essas pessoas aqui, Paulo menciona, que vai chegar um tempo, e eu acredito que já chegou, tá? E vão ter esse comichão nos ouvidos, essa inquietação para ouvir, né? E vão querer somente ouvir aquilo que lhe agrada, e muitos vão se desviar da verdade, ou seja, da palavra que aprendera um dia. E eu quero encerrar dizendo, quando Jesus está aqui, e nesse momento, mais na frente, Jesus logo mais, ele faz aquela pesca, quer dizer, acontece, né? Aquela pesca maravilhosa, e surge ali os primeiros discípulos. Olha, os primeiros discípulos, as primeiras pessoas que estavam ali, mas diz o texto que eu li, que foi uma multidão que apertava Jesus, como eu disse já, cercava Jesus. Para quê? Para pedir? Não, aqui diz, para ouvir a palavra de Deus. Eu quero concluir mesmo agora dizendo para mim, em primeiro lugar, Jessé, ouça a palavra de Deus. Ouça 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5, 10, 15, 20. Deus tem uma palavra para você, Jessé. Obrigado para quem ouviu até agora. Deus vos abençoe. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.